Meu nome é Maria Gabriela Jatova Pereira de Brito e o título do meu trabalho de iniciação científica foi Diagnósticos de Enfermagem da Nona Internacional presentes em pacientes no estado crítico durante a pandemia da Covid-19 e esteve sob a orientação da professora doutora Cecília Maria Faria de Queiroz Frazão. O trabalho esteve inserido no Objetivo Sustentável Saúde e Bem-Estar. A Covid-19 refere-se a uma infecção do trato respiratório causada pelo beta-coronavírus SARS-CoV-2, cuja transmissão se dá através de gotículas respiratórias oriundas de tosse ou espirros ou aerossóis. Os indivíduos acometidos pela Covid-19 podem manifestar sintomas clínicos que apresentam um período médio de incubação de 5,2 dias, os quais podem incluir febre, fadiga, tosse, expectoração, anorexia e falta de ar. Apesar da maioria dos indivíduos infectados cursarem com a forma leve da Covid-19, cerca de 5% deles evoluem para o estado crítico com a síndrome de desconforto respiratório, necessitando assim de cuidados em uma unidade de terapia intensiva. Nesse contexto, entende-se a importância de identificar os diagnósticos de enfermagem presentes nos pacientes críticos durante a pandemia da Covid-19, visto que geram subsídios que podem direcionar uma assistência de enfermagem qualificada e individualizada. O objetivo do trabalho foi verificar os diagnósticos de enfermagem da Nona Internacional presentes em pacientes críticos durante a pandemia da Covid-19. Em relação à metodologia, foi um estudo do tipo descritivo, retrospectivo e de natureza quantitativa que ocorreu na unidade de terapia intensiva de um hospital do Nordeste brasileiro, com uma amostra de 60 prontuários. O estudo seguiu as seguintes etapas. Primeiramente, houve a identificação dos indicadores clínicos presentes nos pacientes críticos com Covid-19. Em seguida, houve a inferência diagnóstica através da análise dos indicadores clínicos durante o internamento do paciente na UTI Covid-19. Em relação à análise dos dados, foi feita através de estatística descritiva e inferencial a partir do SPSS 20.0, e o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa. Quanto aos resultados, a maioria dos pacientes era do sexo masculino, proveniente da região metropolitana do Recife. Quanto às variáveis clínicas, a maioria deles apresentava comorbidades, não fazia tratamento dialítico e não tinha um histórico de transplante de órgãos. Em relação aos dados obtidos sobre tabagismo, o estudo observou que a maioria dos pacientes não era fumante. E quanto à idade, a mediana apresentada foi de 63 anos, com um mínimo de 37 e máximo de 97 anos. Em relação aos diagnósticos de enfermagem, observou-se que os diagnósticos de enfermagem, risco de infecção, ventilação espontânea prejudicada, risco de choque, de glicemia instável, de lesão por pressão, de lesão de córnea, déficit no autocuidado para alimentação, banho, higiene íntima e processos familiares interrompidos estiveram presentes em 100% dos pacientes. Já os diagnósticos de enfermagem, desobstrução ineficaz das vias aéreas, déficit no autocuidado para vestir-se, risco de aspiração, perfusão tissular periférica ineficaz e resposta disfuncional ao desmame ventilatório foram verificados entre 50% e 100% da amostra. E os diagnósticos de enfermagem, risco de pressão arterial instável, integridade da pele prejudicada, integridade tissular prejudicada e risco de volume de líquidos desequilibrado foram identificados em menos de 50% dos pacientes. Os pacientes acometidos pela forma grave da Covid-19 podem apresentar alguns sinais clínicos de deterioração do sistema respiratório, como a dispneia e a hipóxia, que podem subsidiar no reconhecimento do diagnóstico de enfermagem e ventilação espontânea prejudicada. Por outro lado, algumas intervenções terapêuticas utilizadas no tratamento da doença podem reduzir a proteção das vias aéreas, possibilitar ainda o acúmulo de secreções, além de aumentar o risco para desenvolver lesões de córnea, o que permite verificar nesses pacientes a presença dos diagnósticos de enfermagem, risco de infecção e lesão de córnea. A partir da progressão da doença, ainda podem ocorrer outros agravos sistêmicos, o que permite inferir os diagnósticos de enfermagem, risco de glicemia instável e risco de choque. A grave condição clínica desses pacientes ainda podem torná-los dependentes quanto à sua mobilização e realização das atividades diárias, sustentando assim a presença dos diagnósticos de enfermagem, risco de lesão por pressão e déficit no autocuidado. Além disso, a brusca alteração na saúde do paciente, junto ao isolamento motivado pelo estado clínico, podem levar a um comprometimento no âmbito dos seus relacionamentos, bem como no desenvolvimento do seu papel, podendo ser verificada assim a presença do diagnóstico de enfermagem em processos familiares interrompidos. Observou-se, portanto, que metade dos diagnósticos estudados estiveram presentes em todos os pacientes que compuseram a pesquisa. E os diagnósticos de enfermagem, risco de pressão arterial instável, integridade de pele prejudicada, integridade tissular prejudicada e risco de volume de líquidos desequilibrados se apresentaram em menos da metade dos participantes. Observa-se, portanto, que os pacientes acometidos pela forma grave da Covid-19 podem apresentar sinais clínicos e agravos multissistêmicos que permitem ao enfermeiro verificar a presença de inúmeros diagnósticos de enfermagem, que fazem parte da classificação da Nona Internacional, subsidiando assim as ações a serem desenvolvidas com o público estudado, contribuindo para uma assistência de enfermagem qualificada e baseada nas necessidades de cada indivíduo. Agradeço primeiramente a Deus, depois a minha família, a minha orientadora que me fez aprofundar os conhecimentos em relação à pesquisa, ao UFPE, à Propesc, ao CNPq, pelo incentivo à inserção do aluno na pesquisa científica e ao Hospital Armindo Moura, por me permitir a coleta de dados dos prontuários de seus pacientes.